Estamos de volta com Impressões. Hoje o nosso entrevistado é o administrador apostólico da Arquidiocese da Paraíba, Dom Genival Saraiva. E nesse bloco nós vamos saber um pouco como foi a experiência dele no mestrado feito em Roma e também o que é que ele acha de ser chamado de intelectual da Igreja Católica. Olha, primeiramente eu faço aqui um registro ao dia 1º de janeiro de 1965, que até ali eu era um seminarista, portanto, seguindo a linha do tempo, fazendo curso secundário, filosófico e teológico. Me tornei sacerdote em Campina Grande, como disse, ordenado por Dom Manuel Pereira, no dia 1º de janeiro de 1965. E realmente exerci o meu ministério praticamente só em Campina Grande, em várias atividades da vida pastoral, administrativa da Diocese de Campina Grande. Primeiramente com Dom Manuel Pereira e fiquei no paroquiato, participei também da formação no seminário, que naquela fase estava sendo um processo de transformação muito grande, a crise ali dos anos 60, 70, de modo que o seminário, inclusive, encerrou suas atividades por um período, depois se retomou em 1999. E naquele período de 1965 a 1968, além do trabalho pastoral, presbiteral, à frente de paróquias, programas radiofônicos que eu tinha na Rádio Caturité, também eu exerci o magistério na rede particular, estadual, de ensino, nível médio. Também tive uma participação por menos de 2 anos na administração da educação municipal. Então, eu sempre realizei atividades ministeriais e magisteriais. O senhor foi secretário de Educação de Campina Grande, ali né? 1 ano e meio, na administração do prefeito Evaldo Cruz. Mas exatamente respondendo à sua colocação, eu diria, eu exerci essas atividades sabendo que ali estava agindo como sacerdote. Então, nunca me passou assim pela mente. Eu estou celebrando a missa, eu sou padre. Eu estou dando aula, eu sou um professor. Não, a minha pessoa é a mesma ao exercer esta ou aquela função, aquele ofício, aquela atividade. De forma que em Campina Grande, eu também participei de atividades da administração diocesana. Toda a igreja diocesana, o bispo governa, digamos, administra. São 3 as missões, as funções, os ofícios de um bispo numa diocese, de um pároco numa paróquia. A missão chama o munus, o ofício de santificar, portanto, rezar com o povo, administrar e celebrar os sacramentos, afinal, alimentar a vida espiritual do povo de Deus. O outro é aquele de ensinar. O bispo, o pároco, é um catequista por ofício, nas suas homilias, nas suas conferências. Isso também eu exercitei no meu tempo de Campina Grande. E a terceira função é exatamente aquela de governar, administrar, hoje nós chamamos também pastorear, reger. Isso, no meu tempo, me deu assim elementos para exercitar. Agora, eu me dou conta de que no aspecto, digamos, administrativo, há muitos elementos como que inatos. Quer dizer, eu não preciso passar por uma faculdade para ser um administrador. Agora, não posso, vamos dizer assim, administrar empiricamente. Aí vem a necessidade de uma qualificação. Até porque a titulação hoje é um dado assim, inerente, né, ao exercício de tal função. Por exemplo, para que eu seja um professor, é preciso que eu tenha um título de licenciado.
Para que eu fosse um diretor de escola, eu precisei ser nomeado diretor, digamos, pelo governador do estado do tempo. Sim. Enfim, hoje eu administro a arquidiocese, mas já passei por uma administração dessa mesma ordem, mas 2 vezes antes. Eu fui administrador da Diocese de Campina Grande na vacância quando Dom Manuel Pereira renunciou em 1981, exatamente quando eu Sim. cheguei de Roma. Então, a minha qualificação em Roma não foi para administrar a diocese, mas para exercer minha atividade do magistério superior. Foi um mestrado em pedagogia. Eu era, então, professor do ensino médio, depois passei a ser professor do ensino superior. Aqui vou fazer uma homenagem, começando pela Universidade Regional do Nordeste, a URNE, mantida pela FURN, a Fundação Universidade Regional do Nordeste. A minha homenagem àqueles homens e às mulheres, administradores, professores, que sustentaram aquela universidade em meio a tantas dificuldades. Pude também dar a minha parcela de contribuição. Hoje fico feliz em saber que a Universidade Estadual caminha já com a segurança de uma instituição mantida pelo governo estadual. Depois passei também por concurso para o magistério na Universidade Federal da Paraíba, então campus de Campina Grande. Então, se administrei no foro, digamos assim, da educação, cheguei também à instância eclesiástica, assim, administrando a Diocese de Campina Grande, chamava-se então vigário capitular. Fui escolhido por colegas padres que compõem, em qualquer diocese, isso é chamado Colégio de Consultores. É um grupo de sacerdotes que tem umas funções previstas no Código de Direito Canônico e, no caso da vacância, por morte, por renúncia ou por transferência de um bispo de uma diocese, ele assume essa função. Depois, quando eu me tornei bispo de Palmares, ao completar 75 anos, eu renunciei, então a diocese de Palmares tornou-se vacante, mas o Papa já me nomeou administrador apostólico. Só que a circunstância, portanto, é diferente dessa que eu encontrei aqui em João Pessoa. Vamos aproveitar esse gancho para que o senhor nos conte como é ser administrador apostólico, o que é que representa essa função e qual é o rito que é cumprido para que o Papa faça essa nomeação. Ele chegou a conversar com o senhor, um representante dele, como é que funciona? Não, há uma via institucional que é através da anunciatura apostólica. Então, enquanto estava em curso o processo em Roma, quando Dom Aldo apresentou a carta de renúncia à diocese, eu recebi uma comunicação do núncio apostólico de que eu seria nomeado pelo Papa Francisco para ser o administrador apostólico. Então, a diferença: bispo diocesano administra a diocese. Na ausência, na falta, por bispo, pelos motivos que eu já falei, então se torna vacante a diocese. Só que ela não pode ficar acéfala à necessidade de uma pessoa responder exatamente pela administração diocesana. E nesse sentido, pela condição de João Pessoa, pelo porte dessa arquidiocese, pela história dessa diocese, arquidiocese, então entendeu a anunciatura que deveria ser um administrador apostólico. Como eu sou um emérito, deve ter sido por esse caminho que foram atrás de mim. De maneira que... Como é que o senhor recebeu essa nova missão? Mas a gente, na igreja, tem umas coisas assim, devo dizer com a verdade da minha palavra. Nunca rezei uma Ave Maria para ser bispo. Para ser padre, a gente queimou o joelho um pouquinho aí. Mas para ser bispo, eu estava muito bem como padre. Os profetas também encontraram, estava tão bem o profeta lá, os Amós, seu lugar, Deus chama. De modo que não encontrei sequer uma resistência internamente. Seja para ser bispo de Palmares, seja para me tornar emérito, seja agora para assumir esse período aqui à frente da Arquidiocese da Paraíba. Então, na função de administrador apostólico. O apostólico significa dizer que foi nomeado pelo Papa. Sim. Um administrador diocesano foi escolhido pelos colegas sacerdotes do Colégio de Consultores.
Muito bem, nós vamos a um breve intervalo e daqui a pouco nós vamos saber o que pensa Dom Genival sobre alguns temas que interessam muito a comunidade paraibana. Padres na política, movimentos sociais. Daqui a pouco a gente volta.